Olá, hoje daremos continuidade à nossa aula sobre o texto dissertativo. Ainda estamos nas primeiras informações, então estamos ainda na introdução deste conteúdo e precisamos perceber quais são os fundamentos desse texto para que possamos aprender os conceitos mais avançados, para que faça sentido e percebamos, então, de que forma o texto dissertativo, argumentativo, se organiza para que possamos entender o que colocar em cada etapa, em cada parte desse modelo de texto. Qual o objetivo, então, ou a função do texto dissertativo? Primeiramente, o objetivo maior da dissertação é convencer. Né? Então, falamos na última aula sobre esse processo de convencimento. O convencimento é algo que a gente já tem, como falamos anteriormente, é algo que a gente já faz há muito tempo. Nós dominamos a técnica do convencimento, porém, o que a gente vai precisar aprender nessas aulas vai ser a organização desse processo para que a banca consiga compreender uma linha de raciocínio da nossa parte. Então, esse convencimento ele vai ser possível ao leitor de que determinada tese é válida. Então, o que é uma tese? Precisamos entender o que é essa tese, porque se a gente não entende o que é uma tese, a gente não coloca isso no texto, e isso é uma falha muito grave. Defender uma tese é você defender um ponto de vista, é você entender sobre o que você está falando, que é o tema apresentado pela banca, e você saber se posicionar, você dizer o que você pensa sobre esse assunto. Isso é uma tese, tá? De maneira ampla. O outro objetivo ou função do texto dissertativo é que ele seja alcançado. Faz-se o uso de argumentos. Então, o que é o argumento? É a organização, é a estruturação. Né? Essa argumentação é o processo através do qual a gente apresenta elementos que fundamentam o nosso ponto de vista. Outro elemento importante, né, é que, para que entendamos essa função do texto dissertativo, é que um processo constituído, né, é um conjunto de ideias comentadas e fundamentadas. E, logicamente, garante a adesão de um interlocutor a certo ponto de vista. Então, o que a gente precisa pegar aqui? A gente precisa perceber, pegar a caneta para a gente ir marcando aquilo que, de fato, vai ser relevante nessas apresentações que a gente vai ter aqui, tá? Nessas exposições de ideias. Então, qual é o objetivo fundamental desse processo persuasivo? Então, basicamente, através de uma fundamentação, a gente vai chegar qual é o objetivo, né? Onde a gente quer chegar com isso? A gente quer convencer, tá? Garantir a adesão do nosso interlocutor. O que é a adesão, Kátia? Adesão é o nosso interlocutor entender, entendi onde ele quer chegar, entendi. Então, ele vai parar e vai falar assim, entendi em que ponto esse candidato busca chegar. Porque essa escolha é do candidato. Então, cada candidato que fará a mesma prova que você terá um ponto de vista diferente sobre o assunto. Então, não é basicamente falar a respeito, é se posicionar a respeito de e saber expor essas ideias de forma que o nosso interlocutor, no caso a banca avaliadora, consiga entender que você não só conhece sobre o assunto, como você tem um ponto de vista claro, objetivo, sobre aquele assunto abordado. Então, vamos lá. Esse texto ele tem uma estrutura ortodoxa.
O que é ortodoxa? Significa que não vai sofrer muita variação. A variação vai ser em poucos pontos, geralmente vão estar ligados a quais as ideias que você escolhe para sustentar o seu ponto de vista. No geral, na sua estrutura, ela vai ser sempre igual, tá? Claro que vai sofrer uma variaçãozinha aqui ou ali. Por quê? Porque tem introduções que vão ter mais elementos e vão ter introduções. Eu estou usando a introdução aqui como exemplo, mas eu poderia estar falando do desenvolvimento, eu poderia estar falando da conclusão. Mas não é isso que importa. O que eu quero dizer é que cada uma das etapas do texto, e eu uso como exemplo a introdução, pode ter mais elementos ou pode ter menos elementos. Cássia, qual é o ideal? O ideal é que ele tenha mais elementos. Por quê? Porque a gente vai ter aí, dentro dessa estrutura, geralmente o professor passa para o candidato, para o seu aluno, uma estrutura que vai alcançar entre 27 e 30 linhas. Então, a gente vai passar uma estrutura bem recheada, bem encadeada, tá? Se você vai usar todos os elementos desse encadeamento, se você vai usar apenas alguns deles, vai depender da sua escolha, ou pode depender também do tipo de assunto, qual é o tema que a banca vai escolher para que você escreva, uma vez que você pode dominar mais ou menos esse tema. Então, pode ser um tema que te surpreenda e você não seja capaz, ou você não se sinta capaz de escrever sobre aquele assunto. Então, isso pode promover uma quantidade menor de linhas escritas. Isso vai acabar mostrando para a banca que aquele é um tema que você não domina tanto. A banca percebe pelo número de linhas, pela quantidade de ideias que você está colocando dentro do seu texto. Então, existem diversas formas de se organizar o texto, porém, uma parece ser mais indicada para o Enem. Essa estrutura do Enem, ela está sendo utilizada pelos concursos da banca TESP, pelos concursos da banca FCC, que é uma banca dificílima, né, para receber aprovação em texto dissertativo, e a maioria das bancas estaduais que aplicam provas, né, de nível estadual, de nível federal, tá? Então, por que não as municipais? Geralmente, as estaduais e as municipais, elas seguem o padrão das bancas que aplicam prova de nível federal, de nível nacional. Então, essa estrutura do Enem, porque o Enem já vem com um histórico de boa organização do texto e boa preparação dos seus avaliadores. Então, por que eu uso o Enem aqui como exemplo? Porque as últimas provas da FCC, as últimas provas da SES e várias outras bancas de Cisgranil, amplamente conhecidas, né, renomadas e até temidas, são bancas que vêm adotando como estrutura a estrutura recomendada pelo Enem. O Enem é elaborado por qual banca, né? O Enem foi preparado, digamos assim, foi uma prova lá atrás, já foi pensada pela banca CESP, tá? Sebrasp, que é uma banca que não só aplicava Enem, mas também sempre aplicou concursos, prova de concurso. E aí, observando que tem sido uma banca que vem ganhando espaço, né, que vem ganhando notoriedade, que vem ganhando respeitabilidade em todo o território nacional, o que a gente tem percebido? Que essa banca tem sido, entre aspas, copiada, tem sido usada como modelo. E isso é muito bom, porque é uma banca que aplica a prova anualmente em âmbito nacional e que tem uma estrutura muito bem organizada, ok? Existem outras estruturas que não são semelhantes a essa, mas são estruturas mais simples, tá? E são estruturas que têm menos elementos dentro dessa estrutura. Isso promove uma diminuição da nota, tá? Porque, como eu disse, essa clareza que o corretor tem
ao observar o seu texto, o texto do candidato, essa clareza que a banca vai ter em corrigir o seu texto está diretamente proporcional à clareza que você está usando nos elementos do seu texto. E isso a banca SESC Sebrasp já tem um histórico de boa organização. Tá? Então, nós vamos usar o modelo do SESC, o modelo Sebrasp, FCC, que tem tirado boas notas. A gente tem percebido que a estrutura é muito semelhante à que eles também colocam no Enem e que outras bancas de universidades também têm aplicado em seus vestibulares. Então, o Enem se tornou esse grande modelo de provas que a gente tem no nosso país e no que tange a redação dissertativa argumentativa tem sido um modelo exitoso, né? Um modelo que tem promovido bons resultados para várias bancas. Tá? Então, a gente vai usar essa estrutura e, obviamente, a gente vai fazendo as adaptações que cada um precisar fazer de acordo com a temática textual que vai sendo proposta ao longo das aulas. Então, sob esse escopo aí, depois dessa pequena explanação, das motivações que nos levam a entender o modelo desse texto como sendo o definitivo e o mais bem elaborado, a gente vai desenvolver, então, esse texto em 3 partes. A introdução, que é a parte em que a gente apresenta a nossa ideia, a nossa tese. Lembra que eu falei de tese, né? Então, que tese é que a gente vai defender? A gente vai defender esse tal posicionamento, tá? Mais para frente, a gente vai entrar em cada uma dessas etapas para falar melhor do que se trata. Depois da introdução, virá o desenvolvimento, que pode ter 2 partes, pode ter 3 partes, tá? E a conclusão, que pode ser expositiva ou pode ser propositiva. Também explanaremos melhor essas outras partes. Parece ser uma construção mais adequada por diversos motivos, que eu explanei, inclusive, no início, entre os quais se destacam os seguintes. Não é uma tarefa simples organizar ideias e apresentá-las para a banca de modo coerente. Não é simples, mas é ortodoxo. Olha o que eu estou falando. Se você aprende a estrutura, o simples, né, que a gente está dizendo aqui, né, o não simples, então, corrigindo, o não simples vai se tornar mais mecânico. E é isso que a gente está tentando mostrar, que quando você aprende a estrutura, fica fácil você encaixar as suas ideias. Tá? Constitui um meio extremamente eficaz de promover essa organização. Então, essa estrutura ortodoxa aqui, da qual estamos falando, essa aqui, né, da qual estamos falando, ela é perceptível, ela é facilmente perceptível, mas é preciso treino e repetição, tá? Todos os exemplos de redações que obtiveram grau máximo, divulgadas pelas comissões examinadoras, seguem essa mesma estrutura. O que muda, Cássia? Como eu disse, as ideias, né, que fazem parte do conhecimento de mundo de cada um dos candidatos. Então, as comissões organizadoras avaliam a estrutura e avaliam também as ideias ali expostas. Desse modo, o candidato não vai apenas mostrar capacidade de ordenação, também desse raciocínio, mas também vai demonstrar que consultou alguns textos ao longo da sua preparação. Quando eu digo consultar bons textos, a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer que essa pessoa lê, essa pessoa assiste jornais, essa pessoa tem acesso à informação, essa pessoa assiste filmes, séries, novelas. Tudo isso vai servir de base para a sustentação das suas ideias.
E é isso? É. Que tipo de linguagem nós vamos usar? Para dissertação argumentativa, o ideal é a linguagem impessoal. O que é a linguagem impessoal? É aquela que você não se posiciona como primeira pessoa, tá? Então, o texto dissertativo deve ser escrito, né, por via de regra, em terceira pessoa, tá? Então, a gente vai colocar ele, ela, às vezes não há necessidade, tá? Por quê? Porque a gente vai falar sobre algum assunto. Então, aquele assunto e o verbo vai concordar com esse assunto. Então, se a gente vai falar sobre saúde pública, a saúde pública no nosso país e aí você caracteriza, entende? Não é eu penso sobre a saúde pública, eu acho sobre a saúde pública, eu acho que a saúde pública. Não, a saúde pública a saúde pública está, a saúde pública precisa. Então, você vai falar sobre o assunto e não o que você pensa. Mas, Cássio, eu não vou colocar o que eu penso? Vai, mas você vai colocar o que você pensa desta maneira, neste formato. Né? É deste formato que estamos falando. Os pronomes eu, meu, minha, jamais deverão ser utilizados, bem como formas verbais que contenham em sua estrutura a desinência de número pessoa, né? Eu, que é a primeira pessoa. Não pode usar eu, não pode usar nós, e nem nosso, tá? Essas estruturas também não são permitidas. Eu, acredito ou nós acreditamos. Eu acho ou nós achamos. Eu devo ou nós devemos. Eu quero ou nós queremos. Essas estruturas não são permitidas, ok? Uma pergunta bastante comum em aula de redação é a seguinte: por que não posso utilizar a primeira pessoa do singular e nem do plural, tá? No meu texto? Ora, é a minha opinião. Veja, não é um texto sobre a sua opinião? Mas foi o que eu disse no início. O que importa aqui é o formato, porque você está sendo avaliado também sobre o formato do seu texto, não apenas sobre o conteúdo, sobre as ideias. Então, esse formato é muito importante. Então, de fato, parece paradoxal, parece conflituoso, né? Como que eu vou fazer um texto que é sobre a minha opinião, mas eu não posso usar a primeira pessoa, ok? Então, essas marcas de personalização, elas não são bem vistas pela banca, porque o objetivo da banca é ver se você tem conhecimento de mundo, se você tem pontos de vista sobre esses conhecimentos de mundo, tá? E se você sabe encadear as suas ideias. Então, isso precisa ser desenvolvido, porque é desafiador. Então, na verdade, a explicação para essa aparente contradição é bastante simples. De um lado, é óbvio que o texto pertence a quem o produz. Então, seria redundante o enunciador ter que aparecer o tempo todo. Não é óbvio que você escreveu o seu texto? A gente espera, a gente entende que você tenha feito o seu próprio texto. Você não precisa dizer no texto eu fiz, eu penso, eu acho, entende? Então, a banca já sabe, pressuposição, a gente já pressupõe que, sendo o seu aquele texto, bom, tudo que tem ali é teu ponto de vista sobre o assunto. Então, seria redundante, seria desnecessário você dizer que o texto é seu, através do uso da primeira pessoa. Então, a banca quer, e esse modelo de texto pede que você use a terceira pessoa em virtude disso. Por outro lado, esse é o motivo maior. Bons argumentos fazem com que a opinião das pessoas pareçam verdades absolutas. E isso só mesmo a linguagem pessoal, em terceira pessoa, pode realizar. Então, o que deve aparecer, o que deve ressaltar no texto, não é o escritor, eu, nós,
O que deve ressaltar no texto são as ideias, os bons argumentos, tá? Então, não adianta você dizer, eu acho que o Brasil é um lugar violento. Ao invés de dizer isso, você vai dizer, o Brasil é um lugar violento, pois, e aí você explica. Essa explicação que virá, por conseguinte, né, em sequência, vai dar base de sustentação para que essa ideia, esse ponto de vista de que o Brasil é um lugar violento, que é a sua tese, é o seu ponto de vista, é a sua opinião, para que ela ressalte. Então, o motivo que levou você a pensar que o Brasil é um lugar violento, pois, tá? Então, se você disser, o Brasil é um lugar violento, pois o IBGE divulgou dados que comprovam que, anualmente, os números da violência de todos os tipos vêm gradualmente aumentando. Então, é muito mais, vamos dizer assim, interessante, valioso para a banca você trazer o seu ponto de vista sustentado por uma informação relevante do que você simplesmente se colocar como primeira pessoa no texto e ressaltar a persona, ou seja, você mesmo. Entendido? Vamos lá. Adequação à norma culta e aos índices de formalidade. A norma culta da língua é o uso formal. O que é o uso formal? É a gramática, é o entendimento da escrita através do conhecimento gramatical, da forma dita padronizada. É a forma padrão da língua portuguesa, que muitas pessoas erroneamente dizem que é o correto. Então, isso é correto, isso é incorreto. Não é isso, tá? Não é sobre estar certo ou estar errada a forma de escrever. Por quê? Porque hoje a gente já entende a língua portuguesa por níveis, tá? Então, o padrão é uma forma de se expressar de norma culta, de norma elegante, que é a maneira como as pessoas em ambientes formais se comunicam, ok? Quais são as outras formas de se comunicar? O coloquial, que é a maneira como falamos no nosso dia a dia. Tem também as gírias, tem os jargões, tem várias maneiras da gente se expressar no nosso dia a dia que a gente não vai poder utilizar no nosso texto dissertativo argumentativo. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar, você vai categorizar, você vai prestar mais atenção para que você possa, ao longo da sua escrita, somente no rascunho, ir retirando aquelas formas de expressão mais comuns, mais do dia a dia, mais informais, que a gente usa com a nossa família, que a gente usa com os nossos amigos, tá? E dar mais relevância, predominar no nosso texto uma forma de expressar mais adequada para esse tipo de texto. Porque se fosse um outro tipo de texto, outras formas de expressar estariam corretas, mas não para esse, porque esse é o modelo de texto mais formal. Então, a dissertação é um texto técnico, então, só por ele ser um texto técnico, já nos abre, né, a visão para que paremos para pensar. Bom, se é um texto técnico, eu tenho que usar uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais formal, ok? Como tal, deve seguir um conjunto mínimo de regras. E, nesse contexto, o registro formal e curso deve ser empregado. Tá? Então, você precisa dominar a língua portuguesa. Ah, Cássia, eu não domino a língua portuguesa. Então, junto com o curso de redação, você precisa fazer um curso de gramática. Você precisa se aprofundar na gramática. Eu não posso fazer um curso, Cássia. Então, vai estudar a gramática, até porque a gramática também é um conteúdo que cai na prova objetiva. Todas as bancas aplicam provas objetivas, então terão questões de gramática na sua prova. Então, você necessariamente já deve estar
se aprofundando nessas questões, ok? Estudar a sintaxe, estudar a morfologia, estudar as regras de composição da frase, da oração, do período, entender sobre acentuação, né? A crase é muito importante, tá? Saber estruturar ortograficamente as palavras para não escrever de forma inadequada e por aí vai. Então, nós temos também a gramática como mais um elemento que deve ser acrescentado nos estudos para a redação, porque na redação você vai precisar escrever de forma adequada, de acordo com a gramática. Assim, todas as modalidades relativas à boa gramática, desde as regras de acentuação, pontuação, concordância, regência, entre outras, e até o não uso das gírias ou de vocabulários considerados de baixo calão, deverão ser observados. Tá? Aqui tem baixo calão, mas só a palavra calão já diz tudo, tá? Porque o calão ele já é baixo, mas geralmente as pessoas compreendem melhor quando eu coloco dessa forma. O calão é a ofensa, né? Então, muitas pessoas usam palavras ofensivas e não percebem porque é tão comum do seu dia a dia que aquilo já se tornou habitual. Então, a gente acaba se perdendo aí no que deve e no que não deve escrever, e isso acaba transparecendo para a banca se a gente não tomar cuidado. Okay? Nossa aula de hoje, então, passou aí por mais algumas informações extremamente importantes sobre o que é o texto dissertativo argumentativo. Na próxima aula, a gente vai aprofundar e, na sequência, passaremos para as etapas de produção do texto, sendo ela a introdução, quais são as partes da introdução, na sequência, as partes do desenvolvimento e, por fim, as partes da conclusão. Até a próxima.